Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, cofundador e professor do Mundo Revalida. Estamos hoje com a nossa co-host Pia Zambrano. Olá, Vini, olá, tudo bem? Muito feliz aqui de começar mais um episódio do Pode Revalidar e hoje com uma convidada extremamente especial, um tema extremamente atual e com muitas novidades aí também para o Mundo Revalida. Bom demais, então a Pia já fez uma breve introdução. Hoje a gente tem aqui o prazer de receber a Marcela Ferro, nascida em Brasília, que morou em Tocantins, Palmas, fez medicina lá em Botucatu, pela Unesp, fez sua residência de cirurgia geral lá, só que hoje ela mora na Holanda, em Utrecht. Na Holanda, e ela, o tópico mais interessante hoje é que ela revalidou o diploma em Portugal, né, Marcela? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com a possibilidade de falar sobre revalidação, porque acho que para a galera que se interessa por esse tema, sabe que vislumbra isso como uma mudança de vida, e a revalidação para mim foi uma mudança de vida, realizar um sonho antigo de morar fora do país, que eu não achava que seria possível por ter feito medicina, eu achava que seria muito mais amarrado, muito mais burocrático. E quando eu descobri que era possível, falar disso me traz uma satisfação enorme, porque eu acho que tem muita gente que também acha que está fadado a ter que ficar no país por ter feito medicina, e não é verdade, existem 1 milhão de possibilidades para quem também tem esse sonho. Legal demais, Marcela, muito bom. Eu acho que a gente podia começar aqui falando assim, em que momento despertou esse desejo, como é que foi, se durante a graduação você já pensava, ou você começou a pensar depois que você se formou, como é que foi esse processo? Eu acho que uma parte de mim sempre fui aquela adolescente que queria viajar muito, que falava que queria conhecer um monte de lugar e tal. Quando eu fiz a faculdade de medicina, eu achava que daí já não dava mais, porque, na verdade, o meu primeiro contato foi ver como seria para revalidar nos Estados Unidos. E aí cheguei a entrar em grupo de Facebook na época ainda, para saber como que era. E eu achei um processo muito extenso, muito burocrático, muito longo e muito caro. E aí era um preço que não valia a pena, assim. Eu achava que não dava, não era para mim aquilo. E essa ideia ficou engavetada. Aí eu achei, não vai dar pra ser médica. Mas naquela época você pensava em ser aonde? Você pensava em revalidar? Eu nunca nem pensei na Europa, só pensava em sair do Brasil. Eu só queria sair do Brasil. E aí o meu primeiro contato foi com os Estados Unidos. Eu acho que na época a gente não tinha essa disseminação de informações que a gente tem hoje em dia. Querendo ou não, isso era o quê? Sei lá, 2015, 2016. Nem tinha esse tanto de gente falando sobre tanta coisa com tanta facilidade. Então, o pouco de contato que eu tive, eu fiquei com essa impressão de que para médicos revalidarem no exterior, era um monte de processo, um monte de etapas muito difíceis que demandariam que eu parasse a minha vida para isso. E ainda nos Estados Unidos, como foi o primeiro que eu tive contato, a gente teria que fazer estágios observacionais, teria que ter carta de recomendação. Então, eu estava no final da graduação, eu pensei, não dá tempo mais. Não dá para eu ir lá agora, passar um tempo lá e pegar a carta de recomendação. E aí, na minha cabeça, ficou como se todos os lugares no exterior demandassem esse tipo de processo. E aí, a ideia ficou engavetada. Aí, por motivos pessoais, eu me mudei para a Holanda. Eu tive a oportunidade de me mudar porque o meu namorado foi contratado lá, nós dois sempre quisemos morar fora. Eu falei, agora eu preciso dar um jeito de trabalhar lá, então. E ele foi pra Europa, então vamos ver o que dá. E aí eu comecei a ler. Já tinha muito mais informação, já tinha muito mais gente que tinha feito isso. Eu acho que a quantidade de pessoas que poderiam contar as histórias e compartilhar experiências é bem maior hoje em dia do que era antigamente. Acho que tem cada vez mais gente que quer sair. Acho que poucos médicos teriam o desejo de sair do país naquela época. E aí eu comecei a pesquisar, porque daí eu já tinha ido mesmo agora, eu estava prestando prova de R3, tinha acabado de terminar meu R2 de cirurgia. E aí foi quando eu encontrei Portugal, deu match assim no que eu estava disposta a fazer, no que eu estava disposta a enfrentar de processo. E aí foi assim que fui para lá. Que legal. Então, logo no internato você pensou, surgiu essa ideia, mas você acabou... Mas era do jeito que, assim, tinha uma menina na minha faculdade que já tinha feito isso. Você não tinha nem com quem trocar uma ideia, sabe? Uhum. O processo de revalidação é um pouco solitário. Porque você vê todos os seus amigos fazendo uma carreira que tá todo mundo fazendo aquela coisa que teoricamente vai dar certo. E sair da curva e fazer algo que você não sabe se vai dar certo, que você não tem ninguém para compartilhar. Os medos, as preocupações, as angústias,
é muito solitário. Então, eu não tinha nem com quem conversar sobre isso na época, né? Mas o desejo acho que sempre esteve ali. Eu só não tinha informação e talvez um motivo muito forte, assim. Igual foi depois. Muito legal. Mas eu acho que é isso que você falou. Antigamente eu acho que tinha menos informação. E assim, não só pra lá, mas também pro Revalida do Brasil. A época que a Pia prestou pra cá também não tinha, né, Pia? Nada, eram pouquíssimas informações na internet. Tinham alguns colegas. Primeiramente, que as pessoas normalmente, quando querem revalidar, tem muito medo do processo, do quão difícil vão ser as provas. Então, o pessoal já tem meio que um bloqueio mesmo antes de começar. E eu acho que é exatamente o que a Marcela falou. Às vezes, se você quer ir para um lugar em específico, você tem que tentar se arriscar e muitas vezes você sair daquilo que é mais tradicional, do que é esperado para você. Sair da zona de conforto. Exatamente. A Marcela que fez residência de cirurgia, que eu mesma passei pela mesma experiência, por coincidência, no mesmo lugar. E a gente não se conhecia. A gente não se conhecia. A gente fez a mesma residência no mesmo lugar. Mas é realmente uma surpresa, né, naquele meio. E realmente é uma superação de vários obstáculos. Se fosse só a prova, estaria tudo bem. Mas a prova é o mais fácil, eu diria. Exatamente. É o mais objetivo, é o mais estruturável para se passar. Vencer a sua cabeça é o mais difícil, eu acho. Porque a profissão, eu acho que talvez isso não se aplique para todas as profissões. Eu acho que para muita profissão, sair é a chance de uma maior qualidade de vida, principalmente porque você está indo para países mais desenvolvidos, em que existe uma distribuição mais uniforme de renda, não existe essa discrepância tão grande de salários entre uma profissão e outra. Não sei se aconteceu com vocês, mas aqui, na hora de escolher a profissão, a gente fica. Você tinha que fazer engenharia, medicina ou direito. Era meio isso, era profissões seguras. Você sabia que você ia ter emprego, que você ia ter uma carreira com maiores chances. Isso não existe lá fora. Então, abandonar essa profissão que na nossa cabeça está atrelada à segurança é muito difícil. Você fica o tempo inteiro assim, tô trocando uma coisa que é certa, uma coisa que é segura, por algo que eu não conheço nem ninguém que nunca fez isso. E aí, ter informação, ter podcast, a gente contando as coisas, ajuda muito, porque uma vez que você entra na bolha de expats também, você vê que tem muita gente que fez, na verdade. A gente só não tem ali no seu ciclo social. Mas aí você vê que as pessoas passaram pelos mesmos medos, passaram pelas mesmas incertezas, tiveram as mesmas dúvidas, e aí isso torna o processo muito mais fácil. Mas na época que você decidiu, você começou a seguir gente? Tinha Todo gente mundo, já, mas passei. já tinha gente que fazia esse papel? Tinha, eu entrei em grupo de Facebook, porque no Instagram, assim... Grupo de Facebook é meio old school aí, tá? Eu sou velha, cringe, né? Eu sou uma idosa interior, né? Então, até o termo errado aí, como que é? Cringe? Nem sei, são vários termos. Pois é. Eu achava mais... Era na época assim, gente, se tivesse um grupo de Orkut, eu tinha caçado um de Orkut também, mas é porque já não tinha essa possibilidade. Aí eu fui em grupo de Facebook, foi bom pra eu descobrir as pessoas que falavam disso no Instagram. No grupo mesmo não me ajudou muita coisa, mas... saber quem falava disso, eles estavam lá, né? Acho que divulgando o trabalho e tal. O Google é muito... muito pra empresa, né? Assim, tipo assim, você vai buscar empresa. E aí, quer não, às vezes a empresa não tem aquela vivência. Exato. Assim, ela vai te dar soluções, mas não vai te dar as dores, né? Ela tá me vendendo alguma coisa. Exatamente. Porque ainda que seja um médico me vendendo alguma coisa, ele tá me vendendo numa língua que eu tô entendendo ali. Que a gente tem os mesmos medos, a gente enfrentou as mesmas dificuldades. A empresa não sabe o que eu tô largando, sabe? Sim. O médico sabe o que eu tô largando. Com certeza. Então, eu acho que isso ajudou muito. E isso não tem muito tempo, né? Você começou lá no internato, mas durante a residência, terminou a residência, você ia prestar a prova de R3 e nesse momento você começou a mergulhar mesmo de cabeça em busca. Foi. Eu terminei a residência em fevereiro de 2020. Estava estudando para no final do ano prestar a prova de R3. Foi no meio da pandemia. E aí foi quando meu namorado foi contratado. A princípio a ideia era ficar e fazer prova aqui, só que por conta do cenário pandêmico, apocalíptico, toda aquela coisa futura toda incerta. Aí eu falei, quer saber, vou logo. E aí foi quando eu comecei a procurar. E ele apoiou? Ah, sim, sempre. Porque os dois queriam estar lá. A gente não fazia sentido ficar aqui só pra eu ser médica. Isso foi uma coisa que eu acho que é fundamental pra quem quer abrir mão. Você precisa se despersonificar da sua profissão, que é algo que pro médico é muito difícil. Não é todo mundo que tem essa facilidade de pensar nos seus outros interesses. Você vai pensar na sua vida, você só vai ser médico lá. Você não tá mudando pra ser médico, sabe? Você tá mudando pra viver uma vida. E aí, ocorre que você é médico e você vai trabalhar. É muito diferente a visão. Acho que até as pessoas que querem isso acabam saindo, né? Esse é um dos principais motivos, assim. A gente culturalmente tem essa dificuldade de desassociar a profissão da nossa vida. Não, legal demais. E conta então, agora vamos entrar no processo de revalidação lá de Portugal. Como é que foi esse processo?
Tirando as inseguranças. Aí, tirando a parte emocional, ele é muito objetivo. Da União Europeia é um dos processos mais objetivos que tem, até eu diria. Por exemplo, para a gente ter um parâmetro de comparação. Eu moro na Holanda há 2 anos e a pergunta que eu mais recebo é por que você está revalidando em Portugal se você adora morar na Holanda. Na Holanda o processo é extremamente longo e subjetivo, porque você vai fazer provas de língua, provas de proficiência no holandês, depois as suas provas de medicina, e ao final disso não é assim, tirei tanto, passei, não passei. Você vai ser avaliado pela banca e a banca vai julgar se você tem competência para ter o seu diploma revalidado ou se você vai ter que refazer parte da graduação. Caramba. E aí, se você está sujeito a passar por tudo isso, ter que refazer parte da graduação, para quem não é cidadão europeu, isso é muito caro, não é um processo, você tem que pagar para fazer a faculdade para não europeu, né, para não cidadão europeu. Então, eu não queria passar por esse tipo de coisa. E um dos critérios era que fosse um processo objetivo, e Portugal é extremamente objetivo. São 4 etapas. Você vai ter a primeira fase de inscrição. Todas as etapas são eliminatórias. A primeira é a fase de inscrição, é uma fase puramente burocrática. Você vai ter que mostrar para a faculdade que você se formou numa universidade que cumpre os pré-requisitos lá para eles. Então, você vai mandar toda a papelada que eles pedem, e basicamente é você mostrar sua grade curricular, seu histórico, aprovação, tudo mais. E aí eles vão falar, não, beleza, você pode fazer a próxima etapa. Se você for aprovado, você vai fazer a prova teórica, uma prova de múltipla escolha, muito parecida com a prova de residência que a gente faz no Brasil. Se você for aprovado, você vai para a prova prática. E aí, se você for aprovado, você vai para a apresentação de um trabalho final. Pode ser ou um trabalho que você seja primeiro autor, então tese de mestrado, tem muita gente que vai muito mais velha, né? Então já tem apresentar tese de doutorado, alguma coisa assim. Ou você pode apresentar o seu currículo, você vai fazer um relatório curricular, que foi o que eu fiz. Eu falei da minha formação, falei tudo que eu me capacitei nesse tempo, mostrei para eles. Você tem que mostrar que você vai conseguir ser médico. Se você for fazer o relatório curricular, você tem que mostrar a sua formação. E aí, uma vez que você tenha finalizado todas essas etapas, você faz a inscrição na Ordem dos Médicos, e aí você, como se fosse o CRM deles lá. E aí você vai poder atuar. Você pode ou prestar residência, você pode trabalhar como generalista, você pode ter que fazer um ano supervisionado lá, que aí são algumas regrinhas para quem nunca trabalhou. Para quem já trabalhou, você geralmente consegue passar por um processo burocrático que é dispensado desse ano de trabalho supervisionado. E é um processo que dura, em média, assim, entre inscrição e toda a papelada pronta, sim, pode ir 1 ano e meio, 2 anos. Varia muito, porque varia até de quando você vai demorar para entregar o seu trabalho final, se você vai demorar, você vai entregar logo que você passa na prática, eles já vão marcar a sua avaliação na sequência. Só que você tem até 6 meses para mandar. Se você demorar 6 meses para mandar o trabalho, você vai demorar um pouco mais para concluir o processo. Mas é um processo muito previsível, eu acho. As pessoas reclamam que é subjetivo, que é muito burocrático, e eu não vejo como ser muito diferente, sabe? Eles são os médicos que estão entrando, eles têm que ser criteriosos mesmo. Eles tem que têm se provar, né? é você que tá querendo entrar lá, é você que tem que se provar, não são eles que têm que facilitar a sua vida para entrar lá, afinal de contas. E eu sinto que, assim, é extremamente previsível. Tanto para estudar, quanto o que vai acontecer. Uhum. Processos em que você não sabe, você vai depender de uma banca, você vai depender de aceitar ou não seu currículo. Eu acho que é muito mais angustiante, eu acho, assim. Eu acho que para mim seria muito mais difícil. É um processo bem previsível. Fazendo um comparativo aqui com a revalidação no Brasil, né, Pia? Eu acho que é um pouco mais, é mais demorado. Acho que no Brasil, hoje em dia, você consegue revalidar em menos de 1 ano, ou conseguir o seu CRM no máximo 1 ano. Acho que desde o processo que você se inscreve, Uhum. e todas as provas você consegue o seu CRM. E não tem essa parte de apresentação, né? Eu acho que é mais objetivo ainda do que o processo de Portugal, que é faz a prova objetiva, faz a primeira fase, a prova na primeira fase, segunda fase. Depois ali é um processo mais burocrático, mas é rápido. Sim. Saiu o seu CRM, você faz o que você quiser. Não tem essa supervisão também lá, não né? tem. Eles já podem começar a Aqui trabalhar. já pode trabalhar. Bacana, não sabia. É mais rápido, né? Hoje em dia, né? Na minha época, demorou 2 anos e meio praticamente. Então, assim, eu acho que
pelo Brasil ser o Brasil, ele é, logicamente, hoje em dia o processo melhorou muito, mas eu acho que a estabilidade que talvez um país europeu te dá, ela é muito maior do que a gente vive aqui atualmente. Claro. Então, a gente vive, atualmente o processo do Revalida aqui é ok, tem as suas dificuldades também na questão, às vezes a correção da prova não é tão justa, a gente vê, temos inúmeros casos aí dos nossos alunos que vão muito bem preparados e afinal de contas, mesmo que o ponto tá lá, mas por A ou B motivo eles não ganham esse ponto, tem vários casos, mas também a estabilidade do processo, eu acho que, por mais que demore um pouco mais, eu acho que tem uma estabilidade maior do que aqui no Brasil. A gente sempre tá na expectativa aqui de que algo possa ocorrer, ou que algo possa mudar. Tem esse receio. A gente tem muito esse receio, eu acho que talvez isso lá seja menos provável. Você tá num país desenvolvido, né, que assim, aquela coisa, é cheio de problema, não existe lugar sem problema, mas são problemas de um país desenvolvido. É meio... dá essa sensação de segurança que você falou mesmo. Sim. Ô Marcela, e nesse processo aí de 4 etapas, né? Qual que é o processo mais complexo para você, assim? Que você, assim, você falou que a primeira fase é o maior filtro, né? Existe a de dados, a que mais reprova é a primeira etapa. É onde a galera mais... é reprovada em termos percentuais. 20 testes em 3 horas, né? São 120 testes em 3 horas, contando o gabarito. Então, você tem 2 horas e meia para responder as 120 questões, assim. E isso, para mim, é a maior dificuldade. Porque o conteúdo em si é muito parecido e eu diria até menos decoreba do que é as provas de residências que eu prestei na minha época, pelo menos. Então, reprova, no meu ano, 60% foi reprovado. Aqui tem muita gente que não vai, tem muita gente que vai muito despreparado, porque a aprovação, você tem que fazer 50% da nota. Então, você tem que acertar 60 questões. Não tem limite de vaga. Então, todo mundo que prestar e fizer essas 50% vai ser aprovado. Não é competição. Não é competitivo, exato. Então, acho que muita gente menospreza isso, porque para você passar numa residência aqui em São Paulo, aqui no Brasil, você tem que acertar de 70% para cima, senão você não vai passar em residência nenhuma. Então, você olha 50%, foi o que eu senti também, você fala, não, dá, é 50% da prova, eu nunca não fiz 50% em uma prova. Só que o tempo é o problema, porque são questões que, assim, se eu lesse 2 vezes, eu poderia ser aprovado, eu poderia acertar, mas você não vai ler 2 vezes, você não vai ter esse tempo. Então, você tem que... O treino é muito mais estratégico do que um super conteúdo aprovado. Então, estatisticamente, a teórica reprova muito mais. Eu, Marcela, achei a prática mais estressante. Foi a que eu fiquei com mais medo. Porque a teórica, enquanto eu estava estudando, não era subjetivo. Eu estava lá vendo as minhas progressões, eu estava vendo as minhas notas. Eu tinha quantas % eu fazia em cada uma das matérias. Era uma questão de, aqui tá pouco, então eu tenho que estudar mais isso aqui. Aqui tá sob controle. Então, você consegue ver o seu progresso, ele é palpável. Na prática, é uma discussão de um paciente lá internado mesmo, ele não é um paciente fictício, igual são nas provas aqui, é um paciente que tá lá na enfermaria, você vai fazer entrevista com ele, depois você vai fazer a discussão com a banca daquele caso. Eu morria de medo de falar uma besteira, assim, acertar tudo e falar um negócio absurdo, sabe? Ele fala, não, isso aí, você não pode errar isso aí, não. Você vai estar eliminado agora. Eu fiquei com muito medo de passar uma vergonha muito grande. Então, eu achei a prova prática mais estressante, mas em termos de reprovação, a maioria é aprovado. A taxa de reprovação é menor. Mas lá é subjetivo ou é objetivo essa avaliação da segunda fase? Ela tipo, não tem um checklist por item, pontuação? Não, um checklist padrão do tipo, igual a gente tinha na residência, assim, tinha algumas mas perguntas. Mas é o que? É o feeling do avaliador? Não, eu acho que tá muito mais no sentido de como as pessoas se preparam. Eu acho que, tanto no meu ano, quanto mais você conversa com as pessoas que fazem, quanto mais você se aprofunda no processo, mais fica claro que você tem que deixar muito evidente que você é capaz de coletar uma história completa, que você é capaz de elaborar um raciocínio diagnóstico coerente com aquilo ali, elaborar diferenciais e propor uma conduta terapêutica plausível, que seja pedir a avaliação do especialista. Então, ela é muito mais previsível no sentido de que você não tem que ficar... Não é uma prova de perguntas e respostas. Então, eu errei os meus 2 primeiros diagnósticos, por exemplo, na minha prova prática. Você tem 1 hora com o paciente. Claro. A gente não acerta todos os diagnósticos sem ver exame, sem nada em 1 hora. Então, o natural é errar. Mas a cada erro, eu justificava porque eu achava que era aquilo e imediatamente você propõe qual é o próximo passo. Igual a gente faz
na vida real. Mas aí tem uma eles troca? Consideram. Tem uma troca, tipo assim, eu acho que é isso, mas não tem esses exames, tal? Tem. É uma conversa. Se parece muito com passar caso pra chefe. Seja no internato, sabe quando Só que sem um tapa na orelha, né? Mais ou menos, né? Porque são portugueses, assim, você não pode se deixar desabar, porque eles são super sérios, eles não vão te dar um sorriso, nem nada, mas não é pessoal, eles não estão te odiando, eles só são assim mesmo, é a personalidade deles, são bem sérios. Mas eu fui extremamente bem acolhida, eu acho que era um nervosismo meu mesmo, assim, não foi nada gerado pela banca. E quanto tempo dura essa avaliação da prova prática? E na hora de discutir o caso? A gente costuma brincar, existe uma fala, um jargão para todos os expatriados que vão para Portugal, que a resposta é depende. Depende mesmo, assim, quase nada a gente fala que é tal coisa, tirando, sei lá, os 50% que você tem que acertar. Porque tem universidade que você faz a prova prática em um dia, foi o meu caso. Eu examinei o paciente e já discuti com E a discussão banca. é de... Nossa, durou 20 minutos. Super Eu rápido. tive 1 hora com o paciente, 20 minutos ali depois. E de você discussão com a sozinha banca. lá com o paciente? Eu sozinha com o paciente. Não, o paciente te fala o diagnóstico. Porque não é sobre acertar o diagnóstico, é sobre você mostrar que você sabe ser médico na prática. Uhum. E aí, Mas aí você passa o caso ou eles vão te fazendo perguntas? você passa o caso. Você passa o caso. Você começa, paciente tal, com identidade E é tal, assim, queixa de semiologia, tal. revisão geral de sistemas, tipo de moradia, Que doideira. antecedentes familiares, vacina, tudo isso, rastreios. Então, ele é subjetivo no sentido de que você pode pegar uma banca mais indisposta, que é xenofóbica. Não é a regra, não é a maioria, nem de longe, nem próximo disso. Mas você pode. Você está sujeito à banca ser bacana ou não, né? Ou pelo menos justa. E tem relatos de bancas que não são, que também são a minoria. Mas não tem um checklist, assim, igual a gente estava acostumado. Isso eu sinto até torna um pouco mais subjetivo e até um pouco menos transparente. Sim. Quer queira, quer não, o nosso processo a gente reclama, mas ele tem o checklist, ele deixa você interpor o recurso sobre o checklist. Uhum. Segundo, ele mostra a sua nota e o que cada item você pontuou. Sim. E você pode assistir o seu vídeo para pontuar. Então, assim, tem todos os problemas, claro. Processo de validação, nada é tão simples. Mas eu acho que, assim, a gente também tem que ver o copo meio cheio aqui. Eu sou um dos primeiros a reclamar. A gente que não valida bate demais no INEP. Mas, assim, eu vejo transparência. Eu acho que se fosse dessa forma, fica mais inespecífico. Sim. Eu entendo que é um método de avaliação e é honesto, Sim. é a forma que eles fazem, mas é menos transparente. Sim. Eu acho que depende do ponto de vista, realmente. Por exemplo, eu que já fiz isso inúmeras vezes, de passar um caso para chefe em visita. Putz, pra mim, assim, logicamente, com medo terrível de que caísse uma coisa nada a ver com o meu dia a dia. Mas mesmo isso me deixava tranquila. Porque eu ia ter tranquilidade de falar assim, eu sei ver um paciente que precisa de uma atenção que eu não sei dar. Isso não é um demérito. A gente não é preparado para saber resolver todos os problemas. Uhum. Lógico, tudo aquilo que em 10 minutos vai mudar o prognóstico do paciente, é a nossa obrigação saber. Claro. Mas eu tinha muita tranquilidade de falar que, não, mas eu sei resolver esse problema. Eu não sei aqui, eu resolveria assim, assim, assim. Talvez eu não vou curar esse paciente, mas... eu pediria ajuda para essa pessoa. Eu tinha muita tranquilidade de passar, mas eu acho que foi o que você falou. Eu fiz 1 milhão de vezes passar um caso, muito mais do que um checklist. Então, para mim, isso nunca foi... Não era esse o meu medo. Meu medo era eu... demenciar mesmo, sabe? Falar uma besteira muito grande. E aqui, como a gente, por exemplo, no Brasil são 10 estações. Então, você tem você pode errar algumas coisas. Tá cansando também, E né? não, por exemplo, o checklist, ele nem é tão focado na conduta e no diagnóstico. Se você souber fazer uma anamnese, um exame físico, saber solicitar os exames, a propedêutica, você costuma ser o suficiente. Eu acho que cada lugar tem suas particularidades, né? É. Ali, você estava frente a um paciente real, que ele não ia esquecer daquilo que ele sentiu. E ele pode não ser colaborativo. Às vezes também tem putz, isso. imagina. Putz, aí ferrou. Não, tem muito. Mas até isso a banca tá avaliando. Pra mim isso sempre foi muito claro. Quando as pessoas vêm me perguntar e pedir dicas pra prova prática, eu falo... Eles querem ver como você se vira. Você tem que treinar, mostrar como você se vira. A prova eu falo muito isso, que a prova de teoria já foi. É muito mais sobre você mostrar que você sabe ser médico. Uhum. E essa segurança que eu acho que é difícil de passar. Então, eu tinha essa... Pra mim, foi mais estressante. Eles ficam analisando enquanto você vai perguntando? Não, você fica sozinho com o paciente 1 hora inteira. Não, você pode pegar até os
controles com a enfermagem. Então, mas eles não sabem, tipo assim, se o paciente é pouco colaborativo. Não, geralmente eles sabem porque são um paciente real, né? Então eles conhecem os Eu pacientes acho que eles da já enfermaria. conhecem o paciente. O ideal é escolher um mais comunicativo ali. Né? Eu fui pra minha prova assim, o meu paciente Meu Deus, tinha vai ter AVC, assim, o paciente não mas vai falar. O meu paciente, indo pro quarto do paciente, o professor falou assim, olha, às vezes ele fica muito pouco confuso, vamos ver se hoje ele tá lúcido. Jesus. Eu falei, pronto. Pô, sacanagem, né? Começa Mas a contar a eles história. consideram isso, entendeu? É isso que, assim, é o ponto. Eles não estão fazendo isso pra te sacanear. Isso eu senti o tempo inteiro. Isso é legal. Tem bancas pontuais que foram xenofóbicas, sim, que eu fiquei com muita dó dos colegas, porque foi uma roleta russa. Eles acho que devem ter tido a meta de reprovar pessoas, assim. Foi em uma faculdade específica, mas a minha experiência foi muito bacana. Eles me deixaram extremamente à vontade o tempo inteiro. A sensação que eu tinha é que eles queriam que eu passasse. Eles não estavam lá pra me atrapalhar, sabe? Ai, que bom. Eles Então, foi uma boa precisam lá de experiência. médicos? Precisa. Mas é meio que o mesmo problema daqui. Precisa nos interiores. As cidades grandes estão pipocando de médico e os interiores estão bem defasados. Até porque acontece o que lá na União Europeia, se você fez uma faculdade em Portugal, a sua faculdade é automaticamente reconhecida em qualquer outro país que faça parte desse tratado de reciprocidade deles. E daí, tem muita gente de Portugal que sai para outros países. Então, os médicos não ficam lá, eles têm essa carência por isso. Ô Marcela, vamos fugir um pouquinho desse processo, vamos falar um pouco das vantagens. Conta pra gente, então, quais são as vantagens de morar lá? Quais são as vantagens de você ser médico lá? O que você gosta de lá? Eu ainda não sou médica atuante em Portugal, então assim, a gente pode fazer um update disso ao final do ano para eu vir falar Fechado. com mais propriedade, porque atualmente a minha é de pesquisa, é de pessoas que eu conheço e tal, né? Mas eu vou para lá, então eu tô contando que vai ser bom. Eu acho que qualidade de vida, isso para mim foi o maior diferencial em morar na Europa. Não sei se para todo mundo as pessoas sentem esse Mas peso. Em que aspecto? Qualidade de vida, o que é melhor? Eu peno pra conseguir essa pergunta, mas o que eu mais consigo é assim, a sensação que eu tenho é que eu só me estresso com os meus próprios problemas. Tem pouco problema externo me atrapalhando. A minha energia não é gasta em tentar resolver problemas fora do meu alcance. Todo lugar tem problema, tem problema de sistema. O sistema lá também tem suas falhas, também tem suas limitações, mas a sensação que eu tenho é que as condições são menos medicina de guerra, assim, dependendo. E também, eu acho que não tem muito aquela urgência em resolver a vida. Não sei se vocês já sentiram isso, assim, de que você tinha que terminar a faculdade logo, fazer a residência logo. Tem que ficar rico antes dos 30 anos, Isso, né? você tem que, assim, tá com tudo pronto logo, o tempo inteiro. Eu vivi em função da próxima etapa. Lá, como eu acho que essa vibe de país desenvolvido, eu falei que não tem tanto problema externo, a sensação que eu tenho é que eu só posso viver na minha vida. Então as pessoas perguntam assim, você já sabe onde você vai trabalhar? Você já sabe se vai fazer residência? Eu perdi isso. Eu tenho a sensação de que eu estou realmente podendo viver a minha vida em outros aspectos e a minha profissão, ela meio que tá lá. Ela tá lá, ela é importante porque todo mundo tem boleto pra pagar, mas assim, ela não é determinante, meio que a maior chance é que as coisas vão dar certo. Eu não tinha essa sensação aqui. A maior chance é que se eu não me virasse, ia dar tudo errado. Mas sabe o que eu acho que tem um pouco disso daí também, Marcela? Eu acho que é um pouco do lifestyle e do Acho mindset europeu. Porque o Brasil, a gente vive muito lifestyle norte-americano. Com certeza. Que é consumismo, 100%. que é dinheiro. Então, é profissão. Bicho, se você não ficar rico rápido, Você é o que você faz. você tá ferrado. Se você não, entendeu? É assim, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter não sei o quê. Então, assim, você vive em função do trabalho. Não, e os anos passam muito rápido. É. E você, tipo, você fala, putz, eu já, sei lá, fiz 30 anos, logicamente que muito novos. Mas você fala. E as pessoas as pessoas ao seu redor ficam na expectativa, tipo, você vira o centro da atenção. Exatamente isso é horrível. Tipo, eu sinto muito isso. Mas na verdade, eu acho que às vezes também é a mentalidade nossa. Acho que às vezes a gente sente que é o centro das atenções, mas na verdade, no final das coisas. Na verdade, a gente não deveria. A gente se cobra muito, né? e eu acho que o europeu lá tem essa cobrança menor. Lá Até em termos de trabalho. Ele trabalha menos também, né? Não, pior que não, ele trabalha. Em carga horária. Tudo funciona, assim. E tudo funciona. Então, o que mostra que é muito mais sobre um trabalho eficiente, que, assim, as coisas funcionam. É que essa é um pouco da visão da Holanda, né? Eu não sei muito se em Portugal vai ser assim. Na verdade, os spoilers são que não. Então, se você aí, assim como eu, tem muito problema com burocracias lentas, você precisa dar
Respirar. Acalmar o seu coração, focar nas coisas boas, porque nós viemos deles. Então, não é à toa que a gente tem a burocracia que a gente tem. É surreal. Você não pode se apegar a isso, mesmo durante o processo do Revalida, por exemplo. Porque senão você fica louco. Você tem que entender que é como as coisas funcionam e tudo mais. Mas eu acho que lá te fazem perguntas assim, qual o seu hobby? O que você gosta de fazer? E por muito tempo, eu sei lá o que eu gosto de fazer, sabe? Eu nunca parei pra pensar nisso. E a gente, como você falou, tem essa visão mais americanizada, que é muito mais sobre o que você tem. E eu gosto muito de falar que eu não acho que existe mesmo certo ou errado. Eu realmente acho que são perfis. Total. Eu me vi muito feliz nesse perfil. Tem gente que vai achar isso um saco. É importante se encontrar, Pode falar palavrão. Pode. Tem gente que vai achar isso, assim, vazio, achar isso chato. Mas isso que você falou que o tempo passa muito rápido. Esses 2 anos na Holanda, eu já fiz tanta coisa. Parece que eu tô morando lá uns 10 anos, cara. E lá eles falam que, tipo, eu nunca fui pra Europa, mas assim, parece que o deslocamento é fácil, então dá pra você viajar bastante. Muita coisa. E eu acho que trabalha menos, né? A carga é restrito, né? Você não é pode menor. trabalhar, que nem aqui no Brasil, 90 horas, 120 horas. Não, a residência tem 40 horas semanais e parece que é isso mesmo. Mas são residências mais longas também. Então lá, tanto é assim que o pessoal encara a residência como uma capacitação. Você não tem aquela urgência de assim, vou sair logo da residência para poder ganhar dinheiro. Porque na residência aqui a gente trabalha muito. Você veio do mesmo lugar que eu. A gente fez a conta uma vez. Na minha época, quando a gente fez as contas, a gente trabalhava umas 100 horas por semana. Isso dava, sei lá, R$8 por hora. Que a gente ganhava, assim, trabalhando loucamente. McDonald's? Então você quer que aquilo mais ou menos. Nem o McDonald's pós-plantão isso dava, né? A gente queria loucamente terminar a residência logo. Lá não tem muito isso, porque as pessoas não trabalham fora, sabe? Nesse sentido, você vai viver bem com o seu salário. Lógico, vai viver melhor quando você for especialista, mas você vai conseguir viver bem. E são residências mais longas. A média de residência lá é 5, 6 anos, na maioria das áreas. Má, eu não posso terminar aqui o podcast antes da gente falar de um tópico importante, que eu acho que envolve todo esse tópico de revalidação, organização de estudo, que eu sei que você é expert aí, que hoje em dia faz parte até da sua profissão, hoje do seu maior ofício diário. Conta um pouquinho como é que é essa otimização de tempo, organização de estudo. Fala um pouquinho desse tema. É muito louco que tenha virado parte do meu trabalho hoje em dia, porque foi algo que eu sempre gostei de fazer, assim, naturalmente. Sempre gostei de me organizar, sempre fui a pessoa da agenda, a pessoa do checklist, todas essas coisas. Sempre foi muito natural pra mim. E com o tempo, desde que eu embarquei nessa da revalidação, eu documentei toda essa jornada lá no meu Instagram. Porque eu tinha mudado, eu não tava trabalhando. Instagram aí pra gente, tá no Instagram eu compartilhei Vamos colocar a descrição, mas aproveita e fala aí. É Marcela Ferro. É Marcela com 2 As mesmo, porque sabe quando não tem o nome? Foi o que aconteceu, ficou assim. E aí, eu documentei toda essa jornada da mudança de país, porque eu ficava muito sozinha, era lockdown, eu mudei no meio do lockdown, então a gente nem podia sair muito, então eu não fui trabalhando, eu fui num rompante de loucura pra estudar, e eu não podia trabalhar ainda, ninguém tava contratando em lugar nenhum na época da pandemia, então o Instagram foi um refúgio muito grande pra mim. Aí eu compartilhei toda essa jornada lá da revalidação enquanto eu tava estudando. Quando eu terminei de estudar, as pessoas que me acompanhavam e usavam aquelas informações perguntaram se eu não venderia os meus resumos. Eu sempre fui muito do resumo. Sempre gostei muito de método de estudo. Foi muita tentativa e erro até eu encontrar um jeito de estudar que seja funcional. Para mim não faz sentido gastar 6 horas por dia estudando, porque, de novo, acho que isso veio da mentalidade europeia até. Eu não tenho esse tempo todo, eu tenho outras coisas para fazer. Se eu tenho X horas para estudar, são X horas que precisam render. Elas precisam ter resultado. E eu sempre me interessei em método, em testar coisas novas, até que eu encontrei um método que funcionava pra mim. E aí o pessoal pediu os meus resumos pra vender, e eu nunca acreditei em vender resumo, porque o resumo ele só faz sentido porque eu estudei, eu escrevi aquilo ali. E eu sentia que eu precisava entregar alguma outra coisa, e dali veio a possibilidade de ensinar as pessoas a se preparar pra prova. Então, mais do que falar sobre medicina, sobre ensinar medicina, o que eu faço hoje em dia é ensinar como se preparar para as provas de Portugal, porque prova estratégia. A gente que é médico, só o que a gente faz na vida é fazer prova, né? Exato. Prova para entrar na prova vestibular, prova para residência, prova para R3, prova para fellow de título. Então, eu acho que estudar estratégia de estudo, saber pelo menos, é o primeiro passo, muito mais importante de o que você vai estudar. Porque se você não transformar aquela informação em conhecimento, é só aquela obesidade mental, sabe? Você fica só absorvendo um monte de coisa, você não faz nada com aquilo. Eu acho que a informação entra, mas ao mesmo tempo vai saindo na mesma velocidade. E isso fisiologicamente não, anatomicamente
explicado. Você tem a sua área do seu cérebro que vai interpretar a informação e tem a área que vai transformar aquilo em memória. Se você não faz um estudo que te força essa transformação, você só tá lendo. Você lê um rótulo de shampoo, você lê um conteúdo para prova, se você não tiver a estratégia certa, eles vão pro mesmo lugar. Você vai embora, você não vai lembrar de nada daqui a pouco. E é um assunto que, assim, eu adoro falar, eu acho muito interessante, na verdade, porque é meio você entender as regras do jogo, e aí você tira aquela sensação de ficar estudando sem... Sabe quando você tá cansado de estudar e não tem a segurança? Não sedimenta o conhecimento, esse sentimento ruim. Eu acho que estudar com estratégia te dá a segurança, te dá um mapa. Eu vejo duas visões interessantes desse ponto de vista que você falou, de tudo que você estava falando. A primeira é que o que a gente vê é muita gente se dedicando assim, a ficar 10, 12 horas estudando, e quando você vai ver, o tempo líquido é de 1, 2 horas. Exato. Então, ele ficou muito mais tempo mexendo no Instagram, coçando aqui, enganando, procurando, e pouco tempo dedicado. E mais do que isso, é aquilo que está super em voga, né? Nos últimos anos é o teorema de Pareto, né? Os 20% que você vai fazer, que vai fazer 80%. Então, é isso daí. É você se tornar, né? Eu acho que você meio que hackear o seu corpo e entender o que é mais produtivo, onde você vai transformar aquele conhecimento aquilo que você leu e transformar em um conhecimento mesmo. Pra porque isso não é místico, isso não é assim, opinião. Tem gente que estuda como estudar. Sim. Então é algo que é um conhecimento como qualquer outro. É uma ciência. É uma ciência, então ela é aplicável, você consegue aprender com isso. E assim, se você está ouvindo e também tem essa dificuldade, não é fácil, porque eu nem sempre fui assim. Eu era que assistia a aula, aí fazia o resumo, que era uma transcrição da aula, na verdade, como se aquele conhecimento não pudesse ser acessado de novo na vida. E aí eu fazia o resumo daquela transcrição, o resumo do resumo, o flashcard do resumo e um mapa mental daquilo tudo. Então, como que você, na quantidade de estudo, coisa que a gente tem para estudar, é inviável fazer isso. Então, a estratégia do estudo, esse conhecimento de como estudar, sabe, fazer mais fazendo menos, sim, é um conhecimento muito estratégico, porque esse negócio das horas líquidas, pensa que você pode, por exemplo, de repente estudar 4 horas líquidas, fazer um estudo de 3, 4 horas diárias líquidas, e aí você vai lá ficar no seu Instagram, ficar nas coisas que você quer fazer sua atividade física, viver sua vida, sem resumir tudo isso a um ofício só. Porque senão, essa sensação, o tempo vai passando, você sente que tá fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. Porque você tá se enganando, porque você tá fazendo o Instagram e todo o resto e não tá estudando. Você fica com o sentimento de que não estudou como deveria e se sente cansado porque você gastou 10 horas da sua vida não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, eu gosto muito. Eu acho que faz total diferença e você chega na prova com outra cabeça e o processo, por mais pesado que seja, ele se torna um pouco mais leve. Sim. Então, você consegue lidar. Eu acho que quando eu prestei o Revalida, eu era exatamente essa pessoa que a Marcela falou. Assiste a aula, faz o resumo, faz o flashcard e faz post-it. Tudo, né? E tudo, pega 10 mil cursos ao mesmo tempo. Exatamente. Porque eu achava, putz, vou pegar 10 cursos e vai dar certo. E tipo, os cursos estavam lá, você entende? Se você não tem uma técnica de estudo, uma organização... Eu parei minha vida 2 anos naquela época e eu falei, putz, tipo, o que aconteceu? Eu acho que eu parei nos 25, aí eu tive um pulo pra depois quando eu revalidei, porque foram 2 anos que eu simplesmente não me dediquei a outra coisa. E é isso que tem que ser mudado. Eu acho que hoje em dia a gente tem outras ferramentas e algo super aplicável em outras provas, né? A Marcela teve a trajetória da prova até de revalidação em Portugal, mas que ela poderia ter aplicado para a prova de residência ou na época do vestibular, ou seja, é uma coisa que pode se replicar em outros âmbitos, né? Até para estudar coisa aleatória. Você tá lendo um livro, eu gosto de ler assuntos aleatórios, são as mesmas técnicas para absorver, porque senão você fala que leu o livro... Alemão. Não, esse você vai ficar para a próxima vida, de repente, que você vai passar. Você não vai dar. Mas meio que é. Você usar as mesmas técnicas, né? Exatamente. Mas são as mesmas, porque é tudo memória, é tudo cérebro. Não é isso que eu falei, não é místico. É conhecimento, é que a gente insiste no erro porque não consegue dar um passo para trás e falar, deve ter um jeito melhor de fazer isso. E aí você perde um tempo enorme. E eu acho também, porque pelo menos a gente de uma geração que isso não se divulgava, isso, não, né? Assim, não tinha nem cara, a força do isso. ódio é dedicação braçal, entendeu? Quanto mais dedicado você for... Não, e quem sabia estudar não gostava de compartilhar também. Ninguém compartilhou, é concorrência, então, exatamente. Né? norte-americana aqui. Não, é a minha vaga, né? Exatamente. Então, acho que tem muito disso, né? Acho que hoje em dia cada vez está mais difundido. E assim, você que é uma amante disso daí, a gente quer você cada vez mais perto da gente aí, né, Pia?
para ensinar nossos alunos, para estar próximo, porque faz total diferença e impacta realmente na produtividade. Sim. Acho que iniciar com essa mudança de mindset vai fazer total diferença, né, para os alunos e tal. E também trazer essa experiência de você ter não somente um plano A, mas também ter um plano Sim. B na vida, um plano C. E se abrir para outras oportunidades, né? A gente aqui no Mundo Revalida, obviamente, 100% dos nossos alunos vêm para revalidar no Brasil, mas realmente é importante você conhecer outras fronteiras, ver outras oportunidades e saber que existem possível. outras chances, Tem gente né? fazendo isso, né? Exato. Eu acho que sim, porque muita gente não faz por falta de informação. Muita. Eu considero quase que o processo de Portugal, porque assim, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Ao final desses 2 anos, que parecem uma infinidade de tempo, você quer estar com a possibilidade de construir uma vida num continente desenvolvido, vivendo uma vida completamente diferente, ou você quer ter terminado vivendo uma vida que você já não está vendo sentido. Então, eu acho que saber que é possível e mudar essa perspectiva é o que te permite traçar novas... sair do caminho, porque nem todo mundo tá muito feliz e realizado no que tá fazendo, né? É o que você disse, são perfis. A gente tem um colega que sempre sonhou em fazer transplante de pulmão. Sempre tem esse. Exato. E em algum momento da vida, eu e você já tivemos essa expectativa. Vamos ser as heroínas da medicina. Sim. E vamos... Mas realmente são perfis. Hoje em dia, eu super não me encaixo mais nesse perfil. E eu prefiro realmente essa parte de ajudar o próximo, de realmente estudar mais a fundo e passar os conhecimentos que eu tenho e aproveitar a minha vida também em outros aspectos. E eu acho que isso é muito corajoso, antes de tudo. Isso é... Acho que a Marcela assistiu alguns episódios, a gente sempre gosta de terminar com uma mensagem, aquilo que você gostaria de ter passado, que você gostaria de ter escutado, alguma mensagem que você gostaria de transmitir para quem puder escutar aí a sua voz. Quando você estava lá na faculdade, lá na residência. Uma mensagem, qualquer mensagem de modo geral que você achar que vai impactar na vida do próximo. Eu queria ter tido mais coragem, de ter sido mais honesta comigo mesma, assim. Eu insisti muito num caminho que já há muito tempo... Sabe quando você olha pro futuro, assim, para suas possibilidades e tudo parece uma grande funça, um grande problema a ser resolvido? Eu acho que é muito pesado viver assim. Eu queria ter tido coragem de caçar um futuro com o pé no chão. Não tô falando assim, vendete na praia, nem nada, sabe? Vai ter os seus objetivos. Todo mundo é adulto, todo mundo tem as suas responsabilidades. Mas eu queria ter tido mais coragem de olhar assim, olha, mas eu quero chegar lá. Mas não por aqui. Eu quero chegar por outro lugar. E ter ido atrás disso. Porque eu acho que eu desisti muito rápido. Acho que se eu tivesse buscado mais informações, se eu tivesse me informado, falar assim, não, isso aqui eu não quero. O que é que dá pra fazer que eu quero? E ter sido mais honesta, eu teria mudado o rumo da minha carreira. Provavelmente eu nem teria prestado residência aqui, porque era algo que eu queria muito. Porque quando você tá vivendo uma vida que você olha para as possibilidades e você fica animado de fazer as coisas darem certo, cara, é muito melhor. Acho que a gente é muito novo para estar tão frustrado. E eu vejo muito isso. Se eu pudesse inspirar alguém, era assim, não se conforme. Porque tem gente que tá feliz. Não fique comparando com a pessoa que tá feliz. Se você tá infeliz, vá buscar o que você quer fazer e tenha coragem de arcar com os preços disso. Eu acho que isso daí que você falou é que às vezes a gente sofre muita pressão social ou se deixa sofrer, né? Ou se deixa sofrer e acaba deixando de buscar os seus próprios sonhos mesmo, né? E acho que é muito, muito legal escutar isso daí. Você realmente se encontrar onde você quer fazer, né? E ter essa coragem, esse passo à frente, né? Mensagem final, Pia? Acho que é isso, que é incrível a gente aprender com histórias, se abrir realmente para novas fronteiras, tentar procurar informação. Hoje em dia a gente tem mais oportunidades do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás. E eu acho que é isso. Eu acho que aproveitar todas as dicas da Marcela, tanto de como ir atrás de uma revalidação em Portugal e também técnicas de estudo, que eu acho que é fundamental para quem está começando essa jornada. Acho que vai deixar mais leve. Marcela, se a gente pudesse, eu queria ficar pelo menos mais umas 3 horas aqui conversando. De verdade, acho que esse assunto aí é fascinante, sobre técnica de estudo, mas muitíssimo obrado pela sua presença. Eu sei que é um convidado internacional, a gente teve que importar aí. Foi muito caro, hein, gente, para trazer a Marcela aqui, diretamente da Holanda, de Utrecht. Ainda vou terminar aprendendo a falar essa palavra, mas muitíssimo obrigado, tá? As portas estão mais do que abertas aí, espero que a gente faça uma parceria aí no futuro muito breve e muito sucesso lá, seja muito feliz lá, acho que e vai trazendo notícias pra gente também. Muito obrigada pelo convite, eu também super falaria disso horas, adoro muito falar desse assunto, acho que destrava muita coisa e sim, a gente continua se falando. Show de bola. Obrigado, Marcela. Obrigada pelo convite. E pessoal, nunca se esqueça, você pode revalidar.